A gente, nesse momento, fala de rejuvenescimento facial e de cirurgias que harmonizam o rosto. Eu sei que tem muita gente com vontade de fazer, mas a gente precisa aprender com quem sabe, com quem tenta sempre nos principais congressos, conferências, estudando e trazendo novidades. Saber o que ainda se usa, o que não se usa mais, o que vale a pena, o que não. Quem conversa comigo é cirurgião plástico pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, formado em medicina pela Unicamp, com uma experiência muito grande, com muita atenção com todos os pacientes. Doutor André Colaneri, seja bem-vindo, viu? Obrigado, prazer recebê-lo. prazer é todo meu. Muito obrigada por estar aqui. Vou te convidar para sentar no sofazinho, que é mais confortável. Eu sento aqui do seu lado. E ó, você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp 011 95045 1840, tá? Tô esperando a sua participação. Agora vamos lá, conversar um pouquinho sobre rejuvenescimento, né? Tem muitas telespectadoras com esse sonho, algumas até escrevem, recebi algumas fotos de senhoras com idade mais avançada que querem fazer e de mulheres que ainda estão começando a notar os primeiros sinais do envelhecimento, já querendo fazer alguma coisa. O que a gente, de forma geral, deve saber sobre cirurgia plástica e rejuvenescimento, doutor? Então, o que mudou muito nos últimos anos, né, já faz um tempinho, que a tendência é você fazer uma cirurgia não como começou o lifting facial, que era mexer só a pele. Né? Então, quando você puxa só a pele é um elástico ruim, né? Cada vez mais, com o tempo, ela vai ficando mais fina e perdendo a elasticidade. Então, se puxava demais, ficava muito esticado, né? Aquelas caras muito esticadas que cediam muito rápido, porque como o elástico é ruim, a pele ia cedendo, perdia o resultado rápido e ficava muitas vezes com cicatrizes ruins, porque quanto maior a tensão na pele, vai puxando, a cicatriz alargava. Então hoje o lifting facial, ou ritidoplastia, a cirurgia ela começa principalmente nos músculos. Então você abrange os músculos, você corrige a parte muscular, porque quando você envelhece tudo cai e cai o músculo também, não só cai a pele. Né? Então aquela estrutura que está dentro, embaixo da pele, que está grudada no osso, que é o músculo, vai cedendo. Então não adiantava só puxar a pele. Então a gente corrige a musculatura, costura a musculatura, reposiciona a musculatura, depois solta a pele em cima e tira o excesso só da pele. Então a pele fica sem tensão, fica um resultado natural, dura muito mais tempo a cirurgia. Então você tem um resultado natural, duradouro, com melhor cicatriz, porque a pele não fica tão tensa. Olha. Né? Logicamente, a complexidade aumentou muito. Né? Uma cirurgia ficou mais demorada, né? Mas porque ela ficou mais fisiológica. Né? Você trata a origem do envelhecimento, que é reposicionar todas as estruturas. Né? Agora, uma coisa interessante é que assim, que a cirurgia vai tirar o excesso e reposicionar estruturas, não vai melhorar a qualidade da pele. Você está esticando aquela pele que envelheceu, que está continuando ruim do mesmo jeito, né? Então, você tem alguns tratamentos que você pode fazer depois da cirurgia, antes da cirurgia, para melhorar a qualidade da pele, que são os peelings, né, o laser, ou tem outros fatores que você pode usar, técnicas que você pode usar para deixar a pele de melhor qualidade. Hoje em dia, você vê mulheres lindas de 50 anos que parecem ter 30. Né? Fala assim, poxa, essa mulher não envelhece, né? Por quê? Porque desde cedo começou a tratar e cuidar da pele. Porque a ideia hoje não é envelhecer e cair tudo para correr atrás. É envelhecer menos, demorar mais para envelhecer, você sempre está bem para a idade. Não é negar a idade. Fala assim, eu tenho 45 anos, não, você está bem, não parece que tem. Né? Então, esses tratamentos, você pode começar mais cedo. Né? Um botox para os vincos não ficarem permanentes, você fazer um laser ou algum peeling para a pele sempre estar melhorando. Tem outros tratamentos como ultrassom microfocado, que você vai melhorar a estrutura da pele profunda e também da parte muscular. Com isso, vai fazendo mais colágeno, a pele sempre de melhor qualidade. Ela, lógico, uma pele de melhor qualidade envelhece menos. Né? Então você consegue ir jogando para frente o envelhecimento. Nossa, a gente ouvindo assim, dá até vontade de fazer todos esses procedimentos, essas cirurgias, independente de como é que tá a sua pele, né? Você fala, uau, tem solução. Na verdade, o doutor acabou de falar, quanto mais cedo a gente faz, melhor vai ficando a qualidade dessa pele, então menos sinais a gente vai tendo. Mas é possível, para quem não fez isso, eu tenho um público grande assistindo a gente já na faixa dos 60, 65 e que está sentindo muitas marcas, é possível voltar atrás, ganhar o tempo perdido? Sim, a ideia da cirurgia plástica, do lifting facial é esse, né? Então, o que a gente vê quando avalia um paciente que já tem uma flacidez?
o grau de flacidez, aonde está a flacidez, o que a gente precisa fazer para retornar o rejuvenescimento como era um pouco antes. Lógico que sempre vai ser um paciente que vai melhorado, ele nunca vai virar outro paciente, né? Então isso é muito interessante, muito importante que o paciente entenda que a cirurgia não é para transformar em outra pessoa, é para ela sempre estar melhor, mas continuando com a face dela, com as feições dela, não é para transformar em outra pessoa. Agora, isso... para ter um resultado bem natural. Tem que ter um resultado natural, mas isso tem a ver com a escolha de um bom médico. Eu falei na sua apresentação que você é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esse é o requisito número 1, né, para escolher um bom cirurgião? Sim, procurar um especialista é assim, é o básico do básico, né? Infelizmente, nem sempre isso acontece. Para você ter uma ideia, Cláudia, para se formar cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, são 11 anos de formação. Então, a gente faz 6 anos de cirurgia, né, de medicina primeiro, aí você se forma, tem o CRM, né, médico formado, você faz um outro vestibular para cirurgia geral, né, para fazer a residência, aí você faz residência de cirurgia geral 2 anos, ganha diploma de cirurgião geral, faz uma outra prova, outro vestibular para cirurgia plástica, mais 3 anos de formação, daí você vai ganha o certificado de residência, mas ainda não é especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Aí você vai fazer uma prova, né, para você passar nessa prova, que tem teórica e tem prática, para você ganhar o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, são 11 anos mais a prova, né? Infelizmente, a lei do Brasil, ela não existe uma lei de especialidade. Então, um médico que tem um CRM que não tem especialidade nenhuma, ele pode fazer procedimentos que ele não tem especialidade, por lei, por lei. Então, por isso que a gente precisa estar atento. Por lei. Então, hoje, tem muitos médicos que não são especialistas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica fazendo plástica. Né? Isso daí é uma coisa, logicamente, que aumenta muito o risco, né? Você não vai fazer um parto com o ortopedista, né? Você também não vai curar uma fratura da perna com um pediatra. Então, por que vai fazer plástica com quem não é cirurgião plástico, né? Quem pode fazer uma cirurgia plástica para rejuvenescimento, no caso do... ainda usa lifting? O nome é esse? O lifting ele é uma palavra meio genérica de levantar, né? Então, tem o lifting facial, o lifting mamário, né? É levantar, né? Então, é o lifting facial, que é a ritidoplastia, né? Que é a cirurgia plástica da face, né? Que corrige algumas vezes partes ou a face inteira. Você pode fazer um mini lifting, que é o nome genérico, que pode ser só da testa, ou pode ser só da parte de baixo da papada e do terço médio, que é a bochecha, e não mexer na testa, ou pode fazer a cirurgia de plástica facial completa, que é a ritidoplastia, que geralmente engloba as pálpebras, né? Porque as pálpebras são as estruturas que envelhecem mais rápido na face. Por ter uma pele mais fina, ela cede antes, né? Então, quando você vai fazer um lifting facial, quase sempre você corrige a pálpebra junto, porque não tem como a face completa estar mais lisinha e a pálpebra cansada. Agora, fazer a pálpebra antes é possível. Porque como ela envelheceu antes, não fica uma coisa que desconectada, vai ali, né? Exatamente. Um olho esticadinho com o rosto que não a pálpebra com 40 anos já começa a dar um envelhecimento. O ideal é começar antes, é fazer o quanto antes, para não deixar lá na frente, ou não? Isso já também é mito? Isso daí vem de um conceito que é o seguinte, a pele mais nova é uma pele melhor. Né? Ela está mais grossa, tem uma elasticidade melhor, e o paciente que opera um pouco mais cedo, né, que não tem uma flacidez tão intensa, você não precisa tirar tanto. Então você vai ter uma mudança não tão notável, né, porque quem tem esse monte de ruga, quando puxa, dá uma diferença muito grande, né? E é uma diferença não tão notável com uma estrutura melhor, né? Então, essa estrutura de músculo, de pele, vai ter uma duração melhor, porque aquele elástico cede menos, né? E você vai ter um resultado mais natural, menos visível, digamos assim, menos notável. Nossa, virou, mudou tanto, né? Então, o ideal não é deixar realmente para depois, cair tanto, né? Eu recebi a foto de uma telespectadora, eu vou compartilhar aqui, que ela me deu autorização para isso. Vem cá, Carlinhos. Ela mandou aqui no nosso WhatsApp, no 011 9 50 45 18 40. Então, essa nossa telespectadora, não sei se o doutor vai conseguir olhar ali, olha. Vou puxar bem o olho dela, porque ela fala da pálpebra dela, não sei se você está conseguindo perceber, mas eu vou te dar a foto aqui
na mão para você olhar de pertinho. E ela pergunta o seguinte: sou Lidiane, de Tararé, São Paulo. Então, eu tenho muita sobra de pele em cima do olho, que parece estar inchado. Quando faço maquiagem, nem aparece. Com o tempo, isso aumenta ou fica do mesmo jeito? No caso de alguém que tenha esse excesso de pele, que cobre até um pouquinho da pálpebra, o ideal é fazer a cirurgia ou esperar lá na frente? Não responde agora não, a gente responde daqui a pouquinho. Tá bom? Segura aí, Lidiane, já tem a sua resposta, mas aí a resposta para muitas meninas, né? Porque o doutor André Colaneri acabou de falar que a pálpebra acaba ficando mais caidinha antes do rosto, e aí a gente vai entender se o ideal é a gente corrigir assim que começa a cair ou esperar mais um pouquinho, se isso realmente resolve, se vai ficar bonito. Então não perca, porque já ele responde. Agora vamos voltar aqui. Doutor André Colaneri explicando sobre rejuvenescimento facial. Tô adorando o assunto. E a gente fica cheio de curiosidade mesmo. Mulher, a gente quer saber, né? E aí eu gostei da pergunta da Lidiane. Lidiane, ela mandou um olho. Eu não sei se você conseguiu ver direitinho, mas deixa eu te mostrar aqui a foto de perto. E aí a pergunta dela é em relação à pálpebra. Vai cair mais? Com o tempo aumenta? O que ela deve fazer? Não só a pálpebra, no corpo, tudo com o tempo cai, né? Tem jeito, a lei da gravidade, ela né? é cruel, né? E quanto mais a gente envelhece, mais cai, porque ela vai puxando, a pele vai laceando, como a gente falou, é um elástico que não é tão bom e vai ficando esse elástico cada vez mais fino. A pálpebra superior é a primeira que sobra um pouquinho de excesso de pele. Então, quando começa a notar, às vezes com 30 e poucos anos, já começa a ter uma dobrinha que começa a incomodar. Depois vem a pálpebra inferior, né, que você começa a notar aquelas bolsas de gordura cada vez mais protrusas, porque ela vai perdendo a elasticidade e ficando um pouco mais flácido. E a bolsa de gordura começa a sair para frente. Então, a cirurgia pálpebra das pálpebras, a blefaroplastia, corrige isso. Inclusive, tem alguns desenhos que a gente poderia colocar para dar uma olhadinha. Blefaroplastia. Ela é só para cima ou é em cima e embaixo? Em cima e embaixo. Então, aquela figura superior é a retirada da pele. Então, a gente tira o excesso de pele e dá as bolsinhas de gordura. Aqui na pálpebra superior também tem bolsinha de gordura, que ela fica bem visível aqui perto do nariz, né? Então, você vê aquela bolinha que fica protrusa, né? Fica saindo. Aí você tira isso, fica uma linhazinha de cicatriz na própria dobra, né? Então fica muito discreto, difícil de ver. Cortou, tem cicatriz, não tem milagre. Mas ela fica escondida, geralmente de boa qualidade. E da pálpebra inferior, né? Que a cicatriz é logo abaixo dos cílios, né? Então você consegue tirar, levanta a parte muscular, tira a bolsinha de gordura, que ali também fica aquele olhar cansado, né? Que acorda, tá pior, tá mais inchado, e você consegue tirar esse excesso e tirar o excesso da pele também. Então a ideia da cirurgia das pálpebras é você ter um aspecto mais juvenil, né, mais jovem, mais descansado, né? Então fala assim, nossa, você está bem, está descansada, né? Mas não ter cara de cirurgia plástica. O ideal é que as pessoas não percebam muito. A ideia é que quem não sabia como você era, fala, nossa, você está super bem e tal. Lógico, se tiver um excesso muito grande de pálpebra, quem está acostumado ao convívio vai notar uma diferença. Mas quem conhece depois, o ideal é não ter cara de cirurgia plástica, não só das pálpebras, como o lifting facial. Como é que é a recuperação de uma cirurgia de pálpebras? Costuma ser tranquila, não é uma cirurgia que dói, né? É uma cirurgia que pode ficar um roxinho, né? Se ficar roxo vai sair em torno de 7 a 14 dias, dependendo da quantidade do roxo, mas os pontinhos se tira com 7 dias. Mas não é uma cirurgia que te tire num trabalho de escritório. Tem pacientes que operam sexta e vão trabalhar segunda-feira. Lógico, pode estar um pouco roxo, pode estar um pouco inchado, né? Mas nada assim que te tire num trabalho de escritório. Não dá para você esconder que você fez. Mas tem gente que não lida com o público, né? Fica no computador, telefone, pode fazer. Né? Ok. A pergunta agora da Rosilene de Valparaíso é a seguinte. Ela fala, os cremes anti-idade funcionam de verdade? Porque eles são tão caros. Eles são mais caros do que funcionam, né? São mais caros do que funcionam. O que funciona muito é não tomar sol, né? Isso, o sol é dos principais envelhecedores. Mesmo se a gente tomar sol com protetor solar? Com protetor solar você está protegendo do sol, né? Então isso é fundamental. Proteger do sol e hidratar bem a pele. Né? Lógico, tem cremes que ajudam, que tem hidratantes que são bons, tem cremes com ácidos, que dão uma melhora. Mas assim, o que eles prometem muitas vezes é mais do que entregam.
né? Mas a ideia é sempre proteger do sol, hidratar bem. Os cremes ajudam, tá? Mas não vão, assim, fazer o milagre de transformar quem já tem uma flacidez, tirar essa flacidez. Então, esses tratamentos com creme são preventivos. Se deve usar sempre, hidratar bem, proteger a pele. Alguns têm um pouquinho de ácido que melhora. E sempre usar para que você ganhe tempo no envelhecimento. A hora que já tem a flacidez, já está tudo, não é esse creme que vai trazer de volta para trás. O que é melhor, investir num bom creme ou investir num tratamento como laser, toxina botulínica, enfim? Eu acho que você tem que pensar numa coisa global, Nas duas coisas. Em tudo. Comer bem, fazer esporte, evitar o sol, né, evitar fumar, que também é uma desgraça para o envelhecimento, o cigarro. Passa um creme, protege a pele e quando começa a ter as marcas, por exemplo, começa a ter rugas, você pode usar toxina botulínica para deixar a pele descansar, não ficar vincando. Quando a pele começar a afinar e ter algumas rugas superficiais, fazer um peeling de vez em quando. Quem é o profissional ideal para fazer a aplicação da toxina botulínica? Tanto o dermatologista quanto o cirurgião plástico. Esses dois são os especialistas na parte estética. Bom, aqui eu tenho a foto de uma telespectadora, da Mônica. Cadê? Quem é que vem aqui? Vamos ver quem vai se posicionar aqui, ó. Linda Mônica. E a Mônica lá de Minas Gerais. A pergunta dela aqui no nosso WhatsApp é a seguinte. Doutor, tenho 55 anos. Nossa, não parece, Mônica, você tá ótima. 55 anos, me cuido bastante. Meu dermatologista sugeriu o Botox, pois apareceram pequenas rugas, o bigode chinês. Quero saber, é seguro? Demora quanto tempo? Depois da primeira vez, devemos fazer sempre? Você responde no próximo bloco. Estou conversando com o cirurgião plástico, Dr. André Colaneri, um médico que tem muita experiência, que tem um carinho muito grande com todos os pacientes e responsabilidade antes de tudo. E a gente hoje veio tirar todas as dúvidas sobre os procedimentos para rejuvenescimento facial. Então a gente falou um pouquinho de cirurgia de pálpebra, de lifting, mas a gente vai falar ainda mais. Mas agora aquele momento gostoso de responder a sua pergunta. Você que está aí do outro lado assistindo, quer participar, quer ficar mais pertinho. Eu mostrei a foto da Mônica no bloco anterior. A Mônica é uma telespectadora que quer saber sobre o Botox. Ela é lá de Minas Gerais, dermatologista sugeriu, ela quer saber, vale a pena fazer? Depois de quanto tempo? Depois que faz a primeira vez, tem que fazer sempre? Como é que é? Então, a toxina botulínica é um paralisante muscular. Essa pergunta é muito boa porque gera muitas dúvidas, né? Então, você vê o que ela falou, tanto das rugas como do bigode chinês. Então, na verdade, é diferente, né? O bigode chinês, né, que é esse vinco que a gente chama de suco nageniano, não é tratado com a toxina botulínica. A toxina botulínica é um paralisante muscular que só vai agir paralisando um músculo. Então, como é que a gente usa isso para amenizar rugas? A gente vai aplicar no músculo que gera a ruga, né, que são as rugas dinâmicas. As rugas dinâmicas são aquelas que só existem quando você mexe, por isso que chama dinâmica. Então, você ri, você movimenta a testa, os pés de galinha, o músculo contrai e vai formar aqueles vincos. Quando a gente tem 20 anos, a gente pode contrair à vontade, fazer um monte de mímica que não marca. Só que depois de tanto dobrar no mesmo lugar e a pele ficando cada vez mais fina, vai ter uma hora que vai começar a fazer marca. E se deixar muito tempo, vai virar um buraco. Aí esse buraco já é mais difícil de tratar. Então, o Botox, que é o nome comercial de uma das marcas da toxina botulínica, pode ser usado nessa fase para evitar que os vincos fiquem permanentes. Porque se dobrar tanto no mesmo lugar, a ruga dinâmica vira estática, ou seja, você mesmo parado, olhando para o espelho, vai ter a marca da ruga, né? Então, você paralisando o músculo não fica dobrando, né? Não machuca a pele dá aquela respirada, dá uma regenerada. Isso no começo, lá pelos 30 e poucos anos, 35 e tal, você não precisa fazer toda hora. Você faz, espera, quando começa a vincar de novo, faz outra vez para dar um respiro para a pele. Só que depois de um tempo, toda hora vai começar a querer marcar, porque a pele já tem uma qualidade pior. Então você pode passar a aplicar a cada 6 meses, que é uma média de duração que tem a toxina botulínica. Muito curto não vale a pena, porque se você fizer muito curto em espaço, você pode acabar, depois de um tempo, não tendo mais uma resposta boa. É verdade isso, então. É porque você está usando muita toxina, essa toxina ela pode gerar um anticorpo e você se imunizar, digamos assim. Agora, se a cada 6 meses você aplica, aquele músculo que está paralisado por muito tempo, quando começa a querer mexer, ele paralisa outra vez, ele atrofia.
Porque todo músculo que não usa atrofia, que nem quando quebra o braço. Você já viu? Quem tira o braço, aí fica com o o braço fininho. O braço super fino porque não usou. Então ficou um tempão lá sem usar a musculatura. Daí vai para físio, vai fazer força para tentar refazer a musculatura ficar forte outra vez. Se você, nas rugas que te geram, o músculo que te gera a ruga, ficar paralisado sempre, ela vai ficando fino, cada vez mais vai marcar menos. Então aquele resultado vai ser um resultado melhor e até mais duradouro. Então eu entendo que é muito bom. É bom. Né? Agora, aqueles lá que já tem o buracão marcado, digamos assim, você aplicando a toxina botulínica vai melhorar, vai amenizar. Talvez não suma a ruga de tão profunda que ela é. Aí você pode, depois de paralisar a musculatura, fazer um preenchimento, né? O que é o preenchimento? Como o próprio nome diz, preenche, você usa alguma substância que vai entrar embaixo da ruga e levantar a pele, deixando ela mais plana, né? O ácido hialurônico é o mais usado, é o mais seguro, né? Que você pode usar, inclusive, no suco nasogeniano, que é um vinco estático, ou seja, está parado, ele está lá. E por que ele acontece? Porque a bochecha vem caindo, vem para frente com o envelhecimento, só que ele é fixo, né? Então você puxa, vai começando a fazer um degrau. E esse degrau dá um aspecto de envelhecimento, de cansaço. Então, quando o degrau não é tão grande, você consegue preencher, diminuir o degrau, diminuir a sombra e dar um aspecto mais rejuvenescido. Depois de um tempo, tem que puxar a bochecha. De tão cair para frente, não adianta ficar preenchendo. Eu tenho visto umas mulheres na televisão, assim, mais bochechudinhas, assim. Parece que elas fizeram alguma coisa que elas ficaram assim. O que é isso? Daí já não é o preenchimento no suco nasogeniano. É um preenchimento nessa região, né, que pode ser pelo ácido hialurônico. Alguns usam polimetilmetacrilato, que é o PMMA, que se chama como bioplastia. Mas daí é um preenchimento mais arriscado, porque você não tem como tirar. Então, se deu algum problema, alguma reação, ou pôs demais, não tem como tirar. Então, eu não acho... Não é o ideal. Ok, eu vou mostrar a foto da Sandra. Ela tem 59 anos. Bonita, a Sandra, olha aqui. Só tem telespectadora bonita, viu, gente? Ó que beleza. Aí a Sandra diz assim: gostaria de saber se na plástica facial é necessária anestesia geral. E ela diz: tenho vontade de fazer pálpebras, embora minhas pálpebras nunca foram tão levantadas, mas com a idade piorou. Então eu quero saber, mas você responde já. Pode ficar aqui apreciando a nossa telespectadora, que já vai ter a sua resposta. Se você também quer participar do programa, já sabe, né? 011 9 50 45 18 40. Doutor, lembra da foto da nossa telespectadora, Sandra? Sandra, né? Ela pergunta sobre anestesia geral, se é necessário. Para fazer um lifting, precisa tomar anestesia geral? Não, cada caso é um caso e tem a ver com a programação da cirurgia que vai ser feita, né? Então, a anestesia geral ela é usada quando ela é a mais segura, né? Então, geralmente o pessoal confunde e tem medo de anestesia geral, mas se a anestesia geral foi indicada é porque ela é mais segura, senão teria feito outras, né? Uma cirurgia de pálpebra, só a pálpebra, dá para fazer com local e sedação, na grande maioria dos casos, porque é uma cirurgia curta, uma cirurgia que dura em torno de 2 horas. O lifting facial completo, a ritidoplastia, além da cirurgia da pálpebra que a gente faz junto, tem uma cirurgia que é muito mais complexa, que é mexer no músculo, em vários músculos, na pele, então é uma cirurgia mais longa. Uma sedação, ela não pode ser maior do que 3 horas, porque começa a ter um risco maior. Então, uma sedação longa, você tem um risco maior de você ter uma parada respiratória, né? Outra coisa, quem está sedado não tem o reflexo de tossir nem de engolir. E você vai produzindo saliva, e pode ter um pouco de secreção e até aspirar, afogar com essa secreção. Então, a anestesia geral, você tem o tubo que fecha a entrada do pulmão e com isso você preserva a sua respiração. Você não vai ter problema respiratório e não vai engasgar. Então, essa é a grande segurança. Mesmo quando se faz com anestesia geral, a gente usa anestésicos locais como se fosse uma sedação. Por quê? Porque você com anestesia local, você não vai precisar dar mais remédio para tirar a dor que o paciente não tem. Então, o anestesista não precisa dar um monte de remédio para tirar a dor pela anestesia geral, porque ele já está sem a dor pela anestesia local. Mas o problema é a respiração. E quando você opera a face, você vira o paciente de um lado, mexe num lado, vira para o outro, mexe no outro. Então, isso daqui também pode dar algum problema respiratório, de dificultar a respiração. E esse é o grande risco.
né? Então, quando se faz anestesia geral, é para preservar a respiração, porque é mais seguro assim. E se usa pouco anestésico, porque geralmente se associa junto um outro anestésico local. Perfeito. Uma cirurgia, mesmo que seja pequena, de lifting facial, ela precisa ser feita no hospital? Eu sempre acho que tem que operar em hospital, né? Hospital é segurança, especialista e hospital, né? Isso são as duas coisas que tem que ter estrutura. Não adianta você saber tratar um problema se você não tiver estrutura para tratar aquele problema, né? Então, o centro hospitalar, né, pode ser uma clínica bem equipada, que tenha todos os recursos, né, especializados para isso, mas que tenha estrutura para complicações. Porque assim, tem risco, toda cirurgia tem risco. Lógico que quanto mais você procura, você faz exames e você avalia o paciente, os riscos são menores, né? Mas nunca é isento de risco. Se o risco for grande, a gente simplesmente não opera. Essa é a grande vantagem da cirurgia plástica, você não precisa operar. Se fosse um câncer, você tinha que operar de qualquer jeito. A cirurgia plástica fala, desculpa, não vale a pena, não vamos operar. Nada vai mudar, vai continuar assim. Então, essa é a grande vantagem. Vale a pena quando incomoda muito, é isso? Então, vale a pena quando o paciente se incomoda muito, como você acabou de falar, a ideia é melhorar a qualidade de vida, e você ter uma autoestima melhor e com isso melhorar a qualidade de vida. Então, primeiro, se o paciente se incomoda. Segundo, se tem indicação, ou seja, o que é ter indicação? Eu posso melhorar com a cirurgia vai te melhorar isso. Agora, tem umas cirurgias que o paciente tem uma coisa, isso me incomoda e fala, mas eu não consigo melhorar. Um nariz que tem uma pele extremamente grossa, você não tem como afinar uma pele extremamente grossa, né? Então, é melhor não operar, né? E terceiro, se os exames estão bons, se está tudo checado, né? Se o risco é muito baixo e se tem um pré e pós-operatório adequado. Não adianta estar tudo certo e falar, doutor, mas eu tenho só 3 dias para operar um lifting facial. Desculpa, não dá. Né? Você tem que ter um tempo pós-operatório e uma logística pós-operatória para não ter problema. No lifting facial? Em via de regra, qualquer cirurgia, você tem risco de ter sangramento até em torno de 3 semanas, né? Então, você não pode fazer força, tem que tomar banho morno, não pode carregar peso, né? Em torno de 3 semanas. Agora, eu trabalho em escritório, fico no computador falando no telefone, né? Se você tiver ótima, em 5 dias você pode trabalhar. Lógico, vai estar inchado, vai estar roxo. Tudo bem, isso não me incomoda. Você ficar no Facebook, em casa, no computador, jogando joguinho ou trabalhando e ganhando dinheiro, não muda nada. A diferença é como você vai chegar lá, como você vai embora e o que você faz de esforço. Se você não faz esforço, nada, tudo bem, né? Até 5 dias, 1 semana é melhor ficar mais tranquilo, porque por menos que você faça esforço, digamos assim, no trabalho, é uma agitação um pouco maior do que você ficaria em casa, né? Mas cada caso é um caso, então em vida de regra, um lifting facial completo eu falo 3 semanas, que é quando não vai estar tão mais roxo, não vai estar tão mais inchado, né? Não vai estar com muita aquela cara de cirurgia, então até o paciente se sente melhor de sair de casa, né? Do que sair e ficar todo mundo olhando que está inchado e roxo. A nossa telespectadora de piedade, ela é Meire, ela quer saber o seguinte, dá para fazer rosto, pálpebra, linha de expressão, pés de galinha, tudo de uma vez só? Que ela diz que tem medo de cirurgia. Quando a gente faz a cirurgia, a ritidoplastia, que é a cirurgia da face completa, você abrange tudo, né? Faz tudo de uma vez, né? Tudo. Lógico que, assim, alguns músculos você não tem como cortar. Né? Então, a musculatura dos pés de galinha, você não tem como paralisar elas cortando, porque tem os nervos, o nervo facial, que se você chegar aqui, você vai dar uma paralisia facial. Então, alguns da testa, você pode enfraquecer eles na cirurgia, cortando cirurgicamente, mas tem alguns lugares que você não pode. Perfeito. Tem várias perguntas falando sobre olheiras escuras. Então, eu vou te fazer um convite aqui. Vou pedir para você voltar. A Priscila já se encarrega de marcar. Você volta para a gente falar de olheiras? Podemos conversar. É difícil esse assunto? A pele escura é difícil clarear. É mesmo, né? Vamos ver o que tem de novidade aí, tá Vamos bom? Conversar. Doutora André Colaneri, foi um prazer te receber. Tenho certeza meu. que você em casa gostou. Quero agradecer a todas as mensagens. Meninas, foram milhares de fotos que chegaram aqui. Tem muitas que mandaram fotos, falaram, queria que o doutor falasse alguma coisa sobre o meu rosto. Não posso colocá-lo também numa situação dessas e nem a você numa situação dessas. E pensa numa coisa, melhorar sempre, mas você é especial, você foi desenhada por Deus. Cuide-se, mas sem paranoia, sem também ficar à mercê da opinião alheia, tá bom? Então, assim, veja o que te incomoda, veja o que você gostaria de fazer. Então, por isso, eu preservei algumas fotos aqui, tá? Doutora André,
Então tá marcado. Pode voltar pra gente falar de olheiras e outros assuntos, Vamos né? conversar. Tô te esperando, Eu tá te bom? agradeço. Muito obrigada. Prazer foi meu. Eu entrei no Muito seu obrigado. site outro dia, maravilhoso. Obrigado. Tem várias informações legais lá.